Chegou, Vanessa, boa noite. Oi, boa noite. Tá dando para ouvir? Sim, tá ótimo, tá É que perfeito. aqui tá um pouco baixo. Legal, tá chovendo Peraí. aí? Eu Você falou? improvisei aqui uma luz porque tá bem escuro. É, aqui choveu bastante hoje. Aí a internet oscilou bastante, mas eu acho que agora parou de chover, então acho que tá melhor. Se eu cair aqui, eu tento voltar. Tá bom, tá bom. Legal, legal. Eu quero agradecer aí, né, você ter aceitado o convite aí do Circuito Clandestino Jaraguá-Guarani, um evento que a gente já realiza. Opa, acho que caiu aqui. Caiu, caiu. Vamos chamar de novo. Vamos lá. Chamando de novo aqui a Vanessa. Vamos ver se vai agora. A Vanessa tinha comentado comigo que tá chovendo lá na região onde ela mora, né? E aí a conexão fica um pouquinho instável. Vamos tentar conectar de novo aqui. O que é comum, né? Porque aqui também onde eu moro, quando chove, chove forte, a internet deixa a gente na mão, aqui no Jaraguá. Galera que tá chegando agora, sou Thiago Carvalho do coletivo Salve Quebrada. E hoje a gente vai encerrar aqui a nossa live com a Vanessa Pataxó, né? Que é fotógrafa da Bahia, do povo Pataxó. E a gente vai falar sobre etnofotografia, fotografia dos povos tradicionais, povos indígenas, quilombolas, povos ribeirinhos. Vou ver se eu consigo chamar aqui. Vou mandar mais uma vez o convite aqui. Voltei. Opa, voltamos. Legal. Vamos lá então. Vanessa, eu quero agradecer, né, primeiramente, aí você ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui para bater esse papo aqui, um bate-papo informal, tá? Fico muito feliz aí por ter aceitado esse convite. É uma honra da gente ter uma participação de uma mulher indígena fotógrafa, né? E de uma outra Sim. região, né? Da Bahia. Eu te apresentei aqui, fiz a apresentação, né? Você é Vanessa Pataxó. Anienã seria seu nome em Pataxó? É, o meu nome indígena, meu nome Patiohan, é Anienã. Ah, legal, em Patiorram. Você é fisioterapeuta formada pela Não. Universidade. Estou Não? concluindo ainda a Ah, tá com. graduação. Estou concluindo, concluiria esse ano, né? Mas aí com todos os acontecimentos, mas aí ainda estou tentando concluir. Tá na reta final já, tá quase lá já, né? É, Bom, então, a gente vai bater um papo hoje sobre o seu trabalho como fotógrafa, né? Eu não sei, nem sei se eu posso dizer como trabalho, porque às vezes eu também nem gosto de falar como trabalho quando às vezes eu estou na aldeia Guarani, né? E fotografando, né? Mas eu queria, bom, para você se apresentar, falar da onde você vem, onde é a sua região, a região que você mora, e falar um pouquinho da fotografia, do trabalho que você faz lá na sua aldeia. certo. Boa noite a todos e a todas. Ó, o parente Carcaju já entrou aí. Carcaju Pataxó, um abraço. Como você me apresentou, né? Eu me chamo Vanessa, eu sou Pataxó, aqui do extremo sul da Bahia, da aldeia Pataxó de Coroa Vermelha. Atualmente estou aqui, né, na aldeia, por conta da pandemia eu retornei, né, as aulas foram suspensas e eu retornei para cá, para a aldeia. E aí eu estou tentando concluir aí minha graduação em fisioterapia, não terminei ainda. Faço parte do PET Comunidades Indígenas, gosto muito de dizer, né, quando eu vou nos espaços, dos coletivos que eu participo. E também participo, né, do Conselho da Juventude Pataxó, a Conjupab, aqui da aldeia, e também faço parte da equipe de comunicação do Mupoíba, né, que é o Movimento Unidos e Organizações dos Povos Indígenas da Bahia. Faço esse trabalho aí também com o movimento indígena daqui, né, auxiliando mesmo nessa questão de mídias, e tal. Como eu sou míope, então eu coloquei uma luz aqui para dar uma clareada, então às vezes eu não vou enxergar algum comentário, alguma coisa, aí você me Sim, sinaliza sim. Uhum. que a luz está na minha cara e eu não enxergo muito Pode bem. deixar, Mas é sem problema. isso. Como você perguntou, né? Meu nome é indígena.
Meu nome em Pachorrã é Anienã. Aí muita gente pergunta, né? Ah, o que que significa? Não significa o meu nome, né? Não significa Vanessa, mas significa o mês de agosto. Anienã significa o mês de agosto. Que legal. Muita Aí o povo coincidência. pergunta, mas você nasceu em agosto? Não, não nasci em agosto. É porque agosto é um mês especial pra gente, né? É um mês de festivo, né? É um mês que a gente tem a festa aqui tradicional do povo pataxó também. É o mês do Araguaquistã, né? E também é um nome bonito, né? Porque o mês de abril eu não gostei muito. Eu falei, não, vou botar Ariana. E aí meu tio me deu esse nome, quando eu era criança. Legal. Muito, muito, muito lindo o nome, né? A pronúncia também é muito linda, né? E você falou que é o seu nome em Pachorrã, né? Isso, Eu assisti um filme, se eu não me engano, o nome dele é Pachorrã, A Língua dos Guerreiros. Não sei se você viu esse filme. Essa, então, Pachorrã é a língua do povo pataxó, é isso? isso, isso. Pachorrã é a língua do povo pataxó, né? A gente fala em Pachorrã. Inclusive está tendo até agora, né? Uma iniciativa do Grupo Pachorrã, que é o grupo que estuda a língua, né? E fez toda essa revitalização da língua. O grupo de estudos está tendo até um curso agora, os parentes fizeram, os organizadores, inclusive Carcaju, que apareceu aqui, ele é um dos organizadores, que é justamente a valorização da língua, né? E esse incentivo, né, do ensino, porque ela é ensinada nas escolas, mas, por exemplo, eu estudei no ensino, saí no ensino médio da escola indígena, e do percurso de lá para cá são muitos anos, então algumas palavras eu não lembro, a gente não fala diariamente, então vai se perdendo, né? A gente grava mais as palavras que estão no canto. E aí agora, nesse período de pandemia, eles fizeram um curso online, e aí tá tendo, começou essas semanas atrás, e aí eu tô fazendo até para aprimorar mais as palavras. E é bem legal. Legal, o filme fala justamente disso, né? Do resgate da língua Pachorrã. Isso, É um filme muito bonito, né? Eu não vou saber dizer exatamente onde ele foi feito, né? Porque das aldeias Pataxó, eu assim, às vezes eu conheço pouco, né? Eu sei que tem a aldeia mãe, né? Se você puder falar um isso. pouco pra gente do território Pataxó, na Bahia e até Minas Gerais também, né? Isso, sim, o povo Pataxó, originalmente, ele é aqui do extremo sul da Bahia, né? Aqui da região, a gente chama a Costa do Descobrimento. Tem a aldeia mãe, que é a Barra Velha, né? Que é a aldeia que gerou as outras comunidades. E aí, com o massacre o fogo, né? Que a gente costuma dizer, o fogo de 51, com o massacre que ocorreu com o nosso povo, houve a dispersão, né? Até como forma de sobrevivência. E aí surgiu as outras aldeias a partir dela. Tanto que tem Pataxó, né, em Minas, né? Tem Pataxós em Minas. Hoje também já tem, eu acredito, uma aldeia Pataxó no Rio de Janeiro. Uma reserva, né? Que tem uns parentes lá. A gente fala que tem Pataxó em todo lugar hoje em dia, né? Mas originalmente é aqui do extremo sul da Bahia. Legal. Essa que você citou, do Rio de Janeiro, né? Ela fica em Paraty, né? Eu já conheci Se eu essa não me aldeia. engano, é. Isso, é uma aldeia muito linda e eu conheci uma liderança lá chamada Porrinã. Não sei se você conhece ou se, não sei, às vezes tem Não, mais, não conheço. mas é uma aldeia muito linda também, então muito bacana. Mas vamos lá, eu queria saber então, para a gente começar o nosso bate-papo já no campo da fotografia, conta pra gente quando tudo começou, quando que entrou a fotografia na sua vida ali na aldeia, né? Bom, para quem não segue você e tá entrando aqui na nossa live, é, clica aqui no perfil da Vanessa para vocês conhecerem o trabalho dela, seguir, acompanhar. É um trabalho muito bonito, são fotografias incríveis. E aí é isso, eu queria que você falasse para a gente quando tudo começou. Quando tudo exatamente começou, se você se lembra também, claro, que aí eu vou deixar passando algumas fotos aqui suas também que você encaminhou para mim. Certo. Vou tentar resumir, porque quando eu fico nervosa eu falo demais e eu acabo falando e me embolando. Bom, é engraçado porque algumas pessoas me perguntam, e acho que eu fotografo há muitos anos, né? Tipo assim, você fotografa há muitos anos, né? Que curso você fez? E é até engraçado, porque, assim, o meu contato com a fotografia, né? Ele surge, na verdade, através da curiosidade, né? A Aham. gente vive, eu moro aqui numa aldeia que ela é turística, né? Região turística, a Costa do Descobrimento aqui. Então é muito Sim, comum, desde criança, a gente ter a presença de turistas, né? De pessoas de fora, e a gente fazer apresentações para esses turistas, né? Viver do turismo, né? Através do artesanato, através de sim. palestras e tal, muito comum.
E aí eu sempre via, assim, pessoas de fora fotografando a gente, né? Aqui também a gente fazia os jogos indígenas, né? Dentro da aldeia, e aí e também em outras cidades que a gente ia, em outros jogos. E era muito Aham. comum ter muitos fotógrafos, ter muitas pessoas tirando foto, né? Da gente. E aí sempre vinha aquela curiosidade, né? Nossa, como retratar, né, aquela imagem, como eternizar aquela imagem em um papel, ou hoje em dia, né, nas redes sociais, nas mídias. Como eu costumo Certo. dizer, e o que eu estava até conversando com uma amiga minha, Kiriri, Fabi Kiriri, assim, eu não me considero uma fotógrafa, né? Eu não me Aham. titulo com esse nome, até porque a sociedade ela gosta muito de dar nome às coisas, né, às pessoas, né? Dar nomes, né? Porque você dança, você é dançarino, porque você canta, você é cantor. Mas assim, eu não me nomeio enquanto fotógrafo. Eu falo que eu sou uma curiosa e tento e gosto da fotografia, né? Eu gosto e é algo que me encanta, né? E aí, com a minha saída daqui da aldeia, em 2014, eu saí para estudar em Salvador, né? Passei na UFBA. Lá eu entrei no PET Comunidades Indígenas, né? Que é um grupo de pesquisa dentro da universidade que a gente faz projetos voltados, né, para a temática indígena. E aí, dentro Sim. do PET, a gente tem vários desafios, né? Para a gente poder trabalhar a temática indígena dentro e fora da universidade. E aí, lá eu pude me descobrir, me desafiar a cada ano, né, dentro do PET. E aí eu fiquei encarregada de participar da equipe de comunicação, né, e de mídias dentro do grupo. E aí o meu Sim. primeiro contato com uma câmera foi justamente dentro desse grupo, né? Dentro das programações. Não sabia para onde ia, não sabia como usar, né? Vi aquela câmera assim, nunca tinha mexido. Mas aí a gente, dentro do grupo, a gente foi aprendendo, mexendo no YouTube, tentando oficinas com outras pessoas, né? Com outros pets que já mexiam nisso, né? E aí a gente foi aprendendo de forma coletiva e na cara mesmo, na cara dura, né? Tirando foto no automático e aprendendo essas coisas. E aí eu costumo dizer que eu venho aprendendo, na verdade, junto com o movimento também, né? Porque eu acompanho o movimento indígena, tanto aqui da aldeia quanto o Mupoíba, né? E aí a gente sempre auxilia, né, os caciques, as lideranças nessa parte, né? De tanto de cobertura como de acompanhar mesmo, produzir conteúdos, né? Mostrar o real do que está acontecendo ali, porque o movimento estudantil a gente faz várias manifestações todo ano, né? E é muito comum ter pessoas contra o movimento e que produzem matérias, fotos, distorcendo toda a temática que a gente tem trabalhado, né? No ano de 2018 mesmo, pessoas fingindo que estavam apoiando o movimento lá em Brasília, no Permanência Já, e aí tiraram fotos da gente com a câmera, da gente com o celular e falaram assim, índios com smartphones na mão, com câmeras fotográficas na mão, protestando o quê? Se eles são índios de verdade? E isso martela muito na minha cabeça, né, por onde eu vou, de que, poxa, né, só porque a gente tá com o celular, que a gente tá lá lutando, né, pelas nossas causas, pelos nossos direitos, só por estar com uma câmera, né, distorcendo toda uma narrativa. E aí eu falei, não, vamos utilizar, vamos tirar fotos, fazer vídeos, documentar o olhar de nós sobre o nosso movimento, né? Distorcer o que eles fazem, né? E aí, desde lá então, desde 2014 para cá, eu venho tirando fotos tanto de atividades dentro da universidade quanto fora, né? Eu tinha eu acabei me vendo, né, de 2014 para cá, com muitas imagens, né, muitos vídeos de coisas que eu participo. E aí você até me perguntou quanto tempo eu fotografava, né? Só que eu nunca postava. Não sei, eu Uhum. não postava porque talvez não sei, não tinha despertado ainda essa questão, né? Só que havia muitos amigos, fotógrafos não indígenas, né? Muitas pessoas postando fotos, por exemplo, do meu povo, postando fotos de outros povos, e aí eram legendas assim, que às vezes eu não me sentia contemplada com aquela legenda, ou era uma foto legal, mas não me trazia curiosidade de conhecer aquele povo, não me despertava uma curiosidade, né, através daquela imagem. E aí, eu acho que foi em 2018 que eu comecei a postar, se eu não me engano. Foi depois de Uhum. uma mobilização, que eu tinha muitas imagens e muitos vídeos, eu comecei a postar no meu Instagram pessoal, né? E no Instagram do grupo, que eu também alimento. E do Sim. movimento, né? Várias páginas do Instagram. E aí eu comecei a postar. E aí foi tão legal, assim, minha intenção nunca foi, vou postar para ter like, porque as pessoas também pensam que é isso, né?
Mas não, é trazer o olhar do indígena, né? O meu olhar sobre o meu povo e sobre a luta que a gente tem, né? E trazer sempre uma narrativa, trazer sempre uma legenda. Eu preocupo sempre trazer uma legenda que a pessoa entenda o que aquela imagem transmite, né? É como se fosse mostrar as nossas lutas, eu costumo dizer, né? Mostrar, trazer a memória, né, do nosso povo, trazer as nossas lutas através da imagem, né? É mostrar que a diversidade de povos, a diversidade da gente, né? É mostrar o meu povo, particularmente, é mostrar a riqueza, eu costumo sempre dizer, as cores, através da imagem, né? É eternizar momentos, mas também eternizar lutas e engajar lutas, né? Quando eu estou junto com o movimento também, é trazer a real mesmo, trazer o que realmente se passa dentro das comunidades e dentro do movimento também. Sim, legal. Eu vou subir um pouquinho aqui para não me perder nos comentários e nas perguntas também. E aí eu vou fazendo aqui, tá? Tá. Deixa eu ver um pouquinho. Ó, o parente Ubiraci, né? O Ubiraci Pataxó, sigo ele Ah, também no meu Instagram. primo. Seu Um primo? abraço aí pro Biraci. Legal, maravilha. Opa, quase saí aqui. A Pri Lírios está falando aqui que lindas fotos, né? Quando eu estava mostrando as suas fotos, enquanto você Ah, falava. A Mel também, uau, que fotos incríveis. Aí tem a revista Sum Preto, diz, sim. acho que ela tá falando aqui, mas suas fotos são lindas demais, amo seu trabalho. Fotão, Indaí está comentando. E aí, a banda Indaís, né, o Sandro muito provavelmente é que está perguntando, ele também ele é de um coletivo que eu participo aqui também no Jaraguá, no nosso território, que é o Salve Quebrado, e ele também é de um outro coletivo que é o Ocupa Pinheirinho, também aqui da nossa região, né? E Uhum. cria também toda essa programação do circuito clandestino. Aí ele está perguntando aqui, a aldeia Pataxó, onde você está, tem alguma comunidade quilombola? Se tem, como vocês se relacionam? E aí ele manda um salve para Bahia, Resistência. Aqui próximo, eu não conheço. Aqui, né? Mas eu acho que mais para a região em cima, né? É porque aqui é extremo sul. Eu acredito que mais para o sul deva ter. Eu realmente não conheço, mas a gente tem um diálogo muito bom, por exemplo, eu lá em Salvador, né? A gente conhece alguns coletivos, já fez até parcerias também, que são, a gente costuma dizer que são irmãos de luta também, né? Não só os quilombolas, mas o movimento negro, né? O movimento estudantil, o movimento LGBTQIA+, também, né? São parceiros que a gente sempre se encontra nessas empreitadas, né? A gente costuma dizer que são parceiros aí de luta também. Mas aqui na É, região eu não conheço. Deve ter, mas eu não tenho contato. legal. Aí continuando aqui a Beatriz Duarte está dizendo aqui, por isso é importante espaços como este. Parabéns à Vanessa e aos organizadores. Que mais? Deixa eu ver, a Denise está dizendo aqui, massa. Que mais? É isso. Bom, enquanto você falava sobre esse primeiro contato com a fotografia, você disse muitas coisas importantes, né? Até perdi aqui em tantas coisas assim que você falou que são tão Eu importantes falo de muito mesmo. não, mas é que é muita coisa, né? A gente vai falando uma coisa, vai ligando outra, né? Que é Sempre bem. em relação a direitos humanos, a resistência, a luta, né, dos povos indígenas. Na sua aldeia, na região que você mora, tem mais alguém que também fotografa? Você, como uma pergunta que você fez também ali, se você influencia outros jovens também a fotografar? Bom, aqui na aldeia de indígenas, né, tem o próprio Carcaju que estava aqui, não sei se ele ainda está. Carcaju, né, tira bastante imagens, tanto que ele tem imagens nossas aqui, criança ainda, na época de jogos indígenas, de festas na aldeia, ele tem foto de tudo. O Carcaju é um arquivo humano aí. Deixa eu ver quem mais tira foto aqui. Ah, tem Kefas. Kefas é um jovem. Ele trabalha com isso, né? Ele trabalha com fotos, com essa questão de vídeo. Ele também tem um trabalho muito bonito, essa questão de fotografias. Deixa eu ver quem mais. Mas, assim, existem outros parentes que não só daqui, né? Que influenciam também, né? Tem o Edgar Shakirabat, que tem um trabalho muito lindo, né? A Naine Sim. Terena, ela Uhum. também tem um trabalho. As meninas que eu convivo, né? Que eu conheci, Fabi Quiriri, ela também faz registros muito bonitos, né? Da aldeia dela. Mas, assim,
é uma coisa que eu fico me pensando, né? Assim, se eu, enquanto jovem, tive acesso a isso, né? Só pude ter acesso a esses recursos fora da aldeia, por que não, né? A gente pensar em projetos voltados para cá para incentivar esses jovens, né? Hoje a tecnologia ela está mais perto, ela está mais próxima, né? Hoje com o celular dá para a gente fazer várias coisas, né? Mas assim, será que se a gente tivesse, né, um incentivo a mais, um projeto, né? A gente tem os pontos de cultura, mas não funcionam, não tem computador, né? Tem equipamento, mas às vezes tem que fazer a manutenção. Então, se a gente tivesse um espaço dentro das aldeias que incentivasse os jovens a conhecer mesmo, a ter acesso e a produzir esses conteúdos, eu acho que seria maravilhoso, né? Porque eu não precisaria só ter acesso a isso quando saísse, né? E aí, os próprios jovens poderiam auxiliar as lideranças aqui dentro das bases, né? Poderiam criar conteúdos a partir disso, né? A partir daqui das aldeias. Eu acho que isso potencializaria ainda mais a fotografia, né? Os audiovisuais produzidos pelos próprios indígenas. Eu tento incentivar, assim, eu também não conheço muita coisa, eu falo que eu sou amadora. E, assim, um pouco que eu sei, eu sinto incentivar as meninas, as parentes que estão no meu redor, né? As meninas do coletivo que a gente participa, né? Tem a Samer, tem a Thaís, né? Tem o Akchauan Júnior. A gente troca muito informações entre a gente. E, às vezes, quando eu não posso ir, por exemplo, em uma viagem, em algum movimento, ela tá indo. Então, ela já leva o equipamento do grupo. E aí, ela tenta fazer o registro, aí manda para mim, aí eu tento dar uma editada, fazer o texto. É tudo em rede, eu costumo dizer, né? Que é tudo trabalho de formiguinha. Outra tenta fazer um vídeo com o celular, então é muito disso. A gente tenta incentivar dessa forma. E a gente vai se descobrindo, né? Vai reinventando a cada desafio. Mas é um trabalho de formiguinha mesmo. E, assim, muitos jovens têm interesse, porque jovem é assim, ai meu Deus, foto, né? E com essas questões de redes sociais, eles se animam muito, né? Até eu também me animo muito. Mas, às vezes, por não ter o material, a gente não tenta e também não corre atrás por essas pequenas barreiras, né? Que existem no começo. Mas é assim que a gente tenta se motivar. Sim, o Richard ele comentou também, não sei se você viu ali sobre essa dificuldade da aquisição de equipamento, né? Aqui a gente tem alguns projetos de editais, né, que podem ser feitos, mas é sempre muito difícil é, amarrar essa coisa para você ter e montar dentro da própria aldeia um espaço como um espaço de edição, né? Uma ilha de edição para produção de filmes, né? Equipamentos mesmo Uhum. de fotografia para poder fotografar tanto o dia a dia na aldeia, como também os momentos em que momentos de ATL, né? Que inclusive eu quero perguntar depois para você se você já foi, né? Momentos de saídas para manifestações, enfim, no geral. E eu não lembro, no seu Instagram, não lembro se eu cheguei a ver, mas você já chegou aí no o acampamento Terra Livre, o ATL? Já fui no Nacional em 2018 e participei das edições do nosso, né? Que a gente tem o acampamento Bahia, né? Dos povos da Bahia. Né? Uhum. Isso. Eu até fiz os registros em 2018, a história tá engraçada. Porque eu não tenho equipamento, né? As pessoas ficam perguntando, manda foto do equipamento. Tudo que eu utilizo e que eu aprendo é tudo do coletivo, né? Que eu participo, tanto do Mupoíba quanto do PET. Então, como eu sou responsável pelos equipamentos, eu posso guardar e utilizar quando eu viajo também, né? Tem essa rotatividade dos equipamentos. E aí eu fiz o registro, fiz vários vídeos, fiz várias fotos. Só que eu também não tinha notebook na época, né? Não tenho ainda, né? E aí, meu amigo, Michael também Pataxó da aldeia Kumuru Chativa, ele falou, Vanessa, eu vou descarregar as minhas fotos, quer que eu descarregue as suas? Eu falei, tá bom. E aí eu dei o cartão para ele e tal. Só que nesse ano teve várias coisas que acabou ele voltando para a aldeia, viajando, e o computador dele queimou. E aí eu perdi todas as fotos de 2018. Eu perdi Nossa. todas as fotos do ATL e não tenho nenhum registro, assim, das fotos que eu tirei do acampamento. Mas os da Bahia, os daqui eu tenho. Mas os de lá eu não fiquei com nenhum registro de lá. Ficou Ah, tudo no notebook. acontece, né? São coisas que acontecem. É Eu engraçado. Aí eu não tenho registros de lá, não. entendi, mas participou, tava lá em luta também, né? É, tá, Fotografia em luta também. Legal, muito bacana.
O ATL eu nunca fui. Tive umas duas oportunidades de ir, um certo Ah, momento, junto com a comissão dos Guarani aqui, mas eu não lembro muito bem, mas por algum motivo não deu. Mas tenho certeza que é um momento muito forte mesmo, é. principalmente os últimos, né? Aqueles que tiveram, que a polícia foi para o enfrentamento, né? E eu lembro também de um que um grupo, né? Os grupos indígenas entraram na Câmara também. Esse foi um momento muito forte, né? Muito forte mesmo. De, não tem palavras, muito forte. Vamos lá, eu queria saber, assim, o que que a fotografia representa para você hoje? Hoje que você já está mais, né? Você fala que é curiosa, né? Mas a Hum. galera tava elogiando muito aqui o seu trabalho porque são fotos incríveis mesmo. Vou até voltar aqui, né? Eu percebo, por exemplo, das fotos que você me mandou, algumas também que eu já vi no seu perfil, você tem uma relação também com a fotografia preto e branco, né? E você faz um trabalho, eu acredito também que você faça um trabalho um trabalho pós, né? De edição, uma coisa muito incrível, muito delicada, né? Tem uma luz muito forte nas fotografias também preto e branco. Conta um pouquinho pra gente desse processo de captação, de edição também, quando acontece. Bom, primeira pergunta, né? Fotografia para mim, quando a pessoa pergunta, eu fico até meio, né? Como eu vou materializar isso em uma palavra? Mas eu Uhum. acredito que ela é memória, porque eu trabalho, resgato muito essa questão de memórias, tanto eu tenho muitas fotos, por exemplo, de pinturas, né? Isso remete muito memória para mim, né? Memórias de uma luta, memórias ancestrais, né? Memórias do meu povo, né? É a cultura passada, né? De geração em geração, mas ela também é força. Eu tenho muitas imagens de. Muita gente me pergunta, mas Vanessa, por que só tem foto de criança, né? Porque você só tira foto de criança. E é bem engraçado, porque criança é uma coisa assim sensacional, né? Se ela não Sim. quiser, ela vai te ignorar, ela não tá nem aí pra você, ela não vai fazer pose, ela não vai fazer nada. E é tão engraçado porque eu falo força porque eu tenho muitas imagens de crianças e de mulheres. Eu tenho muitas fotos de mulheres, Sim. mulheres jovens e mães, que eu acredito que traz força, sabe? A força de nós, povos indígenas, através das crianças e através das mulheres. Por isso que eu tenho muitas imagens de mulheres e de crianças, justamente por isso, porque eu acredito que a fotografia ela traz força. E aí Aham. pensando também que assim, a nossa cultura ela é passada através da oralidade, né? Por muitos anos tem sido dessa forma, mas hoje, com o avanço da tecnologia, né, com uma tecnologia estando mais perto das nossas aldeias, a gente tem que utilizar essas ferramentas hoje em dia, né, ao prol do nosso movimento, né, ao prol das nossas comunidades. Então, hoje a fotografia ela também é um instrumento de luta, né? Ela é um instrumento, ela serve como uma forma de denúncia também, né, para a gente denunciar os retrocessos, né, as coisas que acontecem nas nossas aldeias. Então, para mim é tudo isso, né? É força, é luta, é memória. E você perguntou sobre as fotos, sim. Minhas Processo. fotos, elas são bem assim aleatórias. Por exemplo, algumas que você passou aí são do ritual de casamento do povo Pataxó, né? O Hum. ritual tradicional. E aí, em 2018 também, minha amiga e meu primo se casaram aqui na aldeia, né? Na festa do Araguaçã, que foi aquela que eu citei, que tem todo ano aqui, no mês de agosto, né? 1º de agosto, que é a festa da Reserva da Jaqueira. E aí, esse ano, coincidia bem com no último dia das minhas aulas da faculdade. E aí ela falou assim, Nessa, você vem, né? Eu falei, vixe, mulher, um dia depois, e como é que eu vou fazer para chegar aí? E ela falou assim, mas você vem e traz a câmera. Aí eu falei, vixe, para levar a câmera ainda, meu Deus, eu vou ver aqui se eu posso levar e tal. Porque normalmente eu participo, né, da cerimônia, Sim. normalmente, né, com o pessoal da aldeia, não fotografando, nunca tinha fotografado durante a cerimônia na aldeia. E é a primeira vez aí eu fiquei, meu Deus, eu vou participar, como eu vou ficar nesses dois, né? Como eu vou fazer? Aí eu falei, vou levar. E aí eu pude acompanhar, né, os preparativos do casamento e a cerimônia do casamento. Então tem imagens aí eu falo que eu tenho imagens aí pro resto da vida, porque eu tenho muitas fotos de momentos e tem fotos que eu não tenho também, porque são momentos que eu guardei a câmera e participei do ritual. Tem muito disso, né? Tem as fotos Aham. que a gente tira ali participando, mas tem também momentos que a gente não precisa fotografar.
Eu falo que a gente fotografa na memória e vive aquele momento. E aí, eu tenho muitas imagens, assim. E aí, a maioria das imagens que eu costumo postar é porque, às vezes, eu nem reparei naquela imagem, aí eu volto. Não sei se acontece isso, mas às vezes a gente não apaga, mas deixa salva lá aquela imagem. E uma hora, em determinado momento, ela vai trazer alguma coisa para você. E é muito isso que acontece comigo, por exemplo. Às vezes eu não excluo aquela imagem, mas aí eu olho e sinto um sentimento através daquela imagem, né? Remete uma memória daquele espaço, remete uma memória daquela vivência daquela imagem. E aí eu vou lá, vou tudo pelo celular. Abro minha pasta do Drive, olho, e aí eu fico olhando assim por um tempo, fico, vou. Aí eu pego o Photoshop, né, pelo celular mesmo. E aí edito, né? Edito Pelo pelo celular. celular, pelo celular mesmo. E aí, Uau. às vezes eu gosto, às vezes quando eu gosto muito de uma imagem, eu amo imagens coloridas. Eu quase não usava preto e branco. Só que eu reparei que o preto e branco também trazia uma coisa muito legal, que remete muito ao carvão que a gente usa, né? Destaca muito o carvão que a gente usa. E o urucum, quando a gente coloca preto e branco, destaca bastante o carvão e o barro, ele fica mais fosquinho. E eu acho que fica massa. Eu falei, nossa, destaca tanto a pintura, tanto que a maioria de imagens de pintura que eu posto é em preto e branco, porque realça o carvão da pintura. E aí, às Sim. vezes, eu gosto daquela imagem, eu vou lá e posto. Ai, gostei, vou lá e posto. E aí eu sempre trago o relato, o que que tem naquela imagem, né? Se ela me traz força, ela me traz memória, eu coloco na legenda, assim, da foto e posto. Mas é muito assim, não é nada uau, não. Não é, jogo lá e faço do Legal, meu jeito lá. legal. Bacana, bacana. E assim, como que é o processo do, assim, a comunidade, por exemplo, um dia de fotografia no dia a dia, ou até mesmo uma cerimônia, uma cerimônia do povo Pataxó. A comunidade depois, como que você compartilha isso? É pelo celular mesmo, ou depois vocês conseguem um notebook para todo mundo se reunir e ver esses momentos? Como, é tudo pelo celular? Como é que funciona? Ó, no meu caso, é assim, no mesmo dia, meus parentes falam assim, Vanessa, manda a foto. Vanessa, não tem como enviar a foto? E aí, já descarregou as fotos? É até engraçado, porque o povo fala que eu sou enrolada, porque é um processo, né? E tudo eu Sim. faço tudo pelo celular praticamente. E aí eu descarrego as fotos e aí eu seleciono, né? Por exemplo, as meninas que amam as fotos. Aí eu mando, às vezes quem tem um pendrive vem cá e pega, ou se não, eu passo hoje em dia é mais fácil pelo WhatsApp Web, né? Envio pelo Aham. WhatsApp Web e às vezes eu esqueço, assim, como é tanta foto, eu vi as que estão mais, né, bonitinhas. Só que às vezes eu não mandei a foto e aí naquele momento aquela foto pra mim, nossa, essa foto tá legal. E aí eu edito ela e posto no meu Instagram e a pessoa, poxa, essa foto aqui minha tá linda e você não me enviou. Ou senão ela tá em preto e branco e eu enviei colorida. Aí a pessoa, poxa, você não me enviou essa foto? É até engraçado, né? Sendo que é a mesma imagem. Mas assim, o que é que eu faço? Eu envio pelo WhatsApp, né? Às vezes eu faço uma pastinha e mando o link, eu sempre faço isso. É mais, não só as fotos da pessoa, por exemplo, teve aquele evento X. Aí eu descarrego, faço a pasta e envio o link para os grupos. Olha aqui as imagens, galera. Uhum. Eu ainda não tenho recursos assim. O que eu queria mesmo, que eu acho muito bonito, que um parente, é quase um parente, né? Que um amigo fotógrafo faz, Pedro, ele um trabalho muito bonito, né? E ele sempre faz registros na reserva. Ele tem uma ligação, acho que eu costumo dizer, uma ligação muito forte com lá e um respeito muito grande. E o que que ele faz? Ele tira as fotos e retorna com elas impressas, em quadros, né? Para a pessoa. Eu acho isso fantástico, porque é uma forma de trazer o retorno para a pessoa, né? Sim, com Porque não é certeza. uma imagem né? Ele retorna e traz essas imagens, né? E cria uma relação, né? Com a comunidade também, de confiança, né? De poder deixar ele retornar e fazer esses registros. E ele faz isso muito bonito. E assim, um dia eu quero poder imprimir todas as fotos e dar pelo menos as das crianças, porque elas adoram se ver na câmera. Se eu pudesse imprimir e entregar para todo mundo, eu faria isso, né? Um dia, quem sabe. Mas por enquanto a gente envia pelo WhatsApp mesmo. É uma coisa muito cara ainda, né? Essa coisa do papel, É da impressão, muito cara. muito caro. Mas é uma coisa muito legal, né? No processo para gente que fotografa, né? Quando a gente tem a possibilidade de revelar, né? E de ter a fotografia física ali. Eu acho que a gente faz É, uma leitura diferente, né?
É diferente ver a foto ali impressa, né? Um pedaço de papel ou até mesmo na folha normal gera uma alegria, né? Um sentimento assim legal. Legal. Vanessa, provavelmente você deve estar conhecendo o circuito clandestino agora, assim, quando eu te fiz o convite para participar, né? O circuito clandestino, ele é um evento que tradicionalmente ele acontece presencialmente, né? Mas aí por causa desse contexto de pandemia a gente teve que se adaptar, né? E fazer online. E aí uma das coisas interessantes nesse processo foi porque assim o evento ele acontece aqui na nossa região, né? Então geralmente a gente consegue convidar os guaranis sempre estão presentes e alguns indígenas também de outros povos que moram aqui na cidade de São Paulo, né? São muitos, inclusive. E aí, essa, para nossa surpresa, assim, para um processo diferente no evento desse ano, a gente está tendo a honra de ter outros indígenas participando, né, de outras regiões, né, de Rondônia, né, da Bahia, por exemplo, como você, né, e isso está sendo uma experiência muito bacana mesmo. E é um trabalho de base para conscientizar o nosso território sobre a presença dos Guarani aqui, né, sobre a luta dos povos indígenas como um todo, né? E aí eu queria, assim, saber de você o que você deve ter visto ao longo do tempo que eu te fiz o convite, você deve ter procurado saber um pouquinho sobre o evento, deve ter ido no perfil. O que que você acha desse evento, a importância dele, assim, nesse sentido de dar visibilidade, de conscientização e de trazer também os próprios protagonistas dessa luta e dessa resistência, né, que são os povos indígenas. Sim, eu não conhecia, acho que já tiveram outras edições, né? Não conhecia, eu acho que eu vi algumas coisas, se eu não me engano, algumas fotos, acho que no seu Instagram, eu já seguia você há um tempo, quando eu vejo às vezes a fotos assim, né, aleatórias, aí eu vou lá e acho legal, eu sigo as pessoas, eu acho que eu já tinha visto alguma coisa, mas não sabia, assim, eu comecei a ver depois justamente do convite, né? Tentei acompanhar algumas lives também, depois eu assisti aquelas que ficaram salvas. Eu achei legal, pelo menos aparentemente pareceu um evento de redes, né? Vocês têm vários Hum, colaboradores, né? É como se fosse uma rede, né? Eu acho bem legal, porque vocês não trazem uma temática, trazem várias temáticas, né? O evento Pluri, né, de diversidade aí, e é uma parceria com, se eu não me engano, tem várias representatividades, né, não só indígenas, mas a questão, né, periférica mesmo, trazer a voz, né, do povo, né, eu acho isso uhum, bacana, muito legal, porque é justamente pintar esse ambiente, né, agora virtual, então pintar as redes também, né, trazer as diferentes realidades, as diferentes lutas que da mesma forma que é diferente, elas se assemelham, né, nas dificuldades e se assemelham, né, nas uhum. conquistas também. Então, eu achei bem legal. E desde música, desde de filme, é bem interessante mesmo. E aí, parabéns a vocês. Vou procurar assistir as outras que eu não assisti. E mais uma vez agradecer pelo convite também. Eu acompanhava, mas tentei acompanhar, né? E também essa oportunidade de somar mesmo, né? Somar as lutas, somar as forças também nesse movimento e tô achando bem legal. E o nome até, eu ia fazer uma pergunta, né? Por que circuito clandestino? Se tem algum significado, alguma coisa assim, ou era já o nome mesmo do projeto? Então, é um evento que acontece dentro do nosso território, assim, né? É um circuito clandestino, mas que na verdade não é, né? Assim, então a gente realiza eventos dentro da nossa região, né? E dentro de espaços, aparelhos culturais que tem aqui na nossa região, que são mantidos de uma forma com resistência, né? Então, é um nome bem sugestivo também, né? Que é um evento de luta, justamente isso para trazer um Uhum. trabalho de base, né? Que é o principal objetivo, né? E a gente já está quase chegando aqui no finalzinho da live, né? É, e aí eu queria já partir para as considerações finais, né? De você falar sobre a fotografia novamente, ressaltar a fotografia na sua vida hoje, né? Presente na sua vida, né? A fotografia que está dentro da sua comunidade, né? Por meio de você e de outras pessoas que também estão em rede, né? Outros jovens.
e falar um pouquinho disso, né? Porque hoje, não sei se a galera sabe também, mas hoje é o Dia Mundial da Fotografia, né? E aí a gente está promovendo justamente esse bate-papo, né? Que a gente começou com o Trilha Favela, que é o Rogério Silva, que é do nosso coletivo e é daqui da região. Na sequência veio o Richard de Guarani, né? Também outro jovem, trabalhando aí com a questão da comunicação, fotografia e audiovisual. E agora finalizando contigo, né? Na questão do Richard e você, a gente trouxe a temática da etnofotografia, né? Que é a fotografia de povos indígenas, né? Povos tradicionais, quilombolas. E nesse sentido, né? Feito por vocês mesmos, né? Vocês dentro da aldeia, com o olhar de vocês. Então, assim, para a gente já encerrar nessas considerações finais da fotografia, da importância da fotografia para você nesse momento, né? O que ela é hoje na sua vida e na vida da sua comunidade também. Certo. Primeiro, eu gostaria de agradecer novamente pelo convite. É a primeira vez que eu falo de fotografia aqui, num espaço virtual e presencial também nunca falei. É engraçado porque eu já falei de educação, saúde, né? Já de grafismo, mas fotografia mesmo nunca falei assim, né? E é até engraçado porque as pessoas me perguntam muito, achando que eu já estou aí há muito tempo, só que não. Agradecer pelo espaço, achei o evento, estou achando um evento muito importante assim mesmo, trazer essa diversidade de assuntos e lutas, né? Importantíssimas. Hoje a fotografia, eu costumo dizer que ela está entre as minhas preferências, né? Eu gosto muito de saúde, luto, né, por uma saúde digna de qualidade, luto pelos nossos direitos, né, pelas nossas causas, mas a comunicação também tem um lado assim que tem me despertado muita curiosidade, e a fotografia está dentro dela. E aí surgiu justamente, né, de um momento, né, que eu tive que me desafiar e aprender ali com aquela situação. Então, hoje eu já posso estar tentando incentivar outros jovens, né, tentando incentivar outros indígenas, até do meu convívio, né, outras parentas também, outros parentes, e dizer que a gente pode ser o que a gente quiser, né? O que eu escutei uma vez da minha professora lá no nono ano, que ela falou assim, a gente tem que se desafiar, vocês podem ser o que vocês quiserem. E aí vem muito disso, né? Para mim, me desafiar nesses ambientes que antes eu achava que não seria possível, né? E hoje a gente se desafia com o que a gente pode, com o que a gente tem, na verdade, né? É no improviso, é trabalhando em redes, né? É compartilhando equipamento, é compartilhando histórias, é ajudando o movimento indígena, é ajudando a nossa comunidade e principalmente trazer o real, né? A realidade que somos, a diversidade que somos, né? Inclusive eu tenho muitas fotos do povo Tupinambá também, principalmente do povo do Mirambá da Serra do Padeiro. Inclusive, uma moça uma vez me perguntou se eu morava lá, porque eu tinha muitas fotos de lá. Eu falei que não, né? É uma aldeia que eu tenho muito, muito amor por lá e todas as vezes que eu passo lá, eu faço alguns cliques da galera do grupo de jovens, né? E aí é isso, é mostrar mesmo o indígena do Nordeste, é mostrar a diferença de cores, né? As diferentes lutas, né? A diversidade de povos, que eu acho que é importante a gente usar esse espaço para isso, mostrar diferenças, quebrar os estereótipos que existem, que as pessoas ainda têm no imaginário, né? Aquele indígena dos livros, e é mostrar, não, o indígena contemporâneo é assim, na comunidade a gente faz isso, e uma forma também de espalhar conhecimentos, né? As pessoas, elas precisam conhecer a realidade das comunidades, das diferentes comunidades, e aí eu uso essa ferramenta para isso também, né? Dizer que é isso, a fotografia ela tem me despertado isso, a curiosidade, os desafios, né? E eu tenho utilizado para isso. E dizer aos jovens indígenas, né, e aos jovens não indígenas também, os jovens aí das periferias, né, das comunidades quilombolas, né, que a gente pode sim utilizar essa ferramenta, dominar essa ferramenta para as nossas lutas, né, potencializar as nossas lutas através disso, né? Uhum. Usá-las para isso, né? Para o bem, né? E Exato. é isso. E como se fala, né? Na língua do meu povo, auere a todos, obrigada. Obrigada mais uma vez pelo espaço, né? Pelo espaço de fala e de conhecimento também, poder conhecer o projeto de vocês. Legal, muito bom mesmo. Ó, a gente tem mais um tempinho aqui, ainda não apareceu o cronômetro aqui pra gente, mas eu vou ler uns comentários aqui, tá? Os últimos aqui. Tem o Edip, como sempre, sempre levantando questões incríveis, Vanessa. Aí também tem a Ah, comentando Edipe. Uhum.
Comentário da Natasha, muito bom. Admiração pelos trabalhos de ambos, né? Que mais? Edipe, novamente, parabéns pelo seu trabalho com a etnofotografia. A Denise, ela comenta, parabéns por registrarem nossa história, lutas, por eternizarem momentos. É muito disso também, né? Memória, né? Memória. E aí também tem Estevita. Os nomes aqui são complicados. Ah, É, você, Estevita. você Uhum. é maravilhosa, Vanessa. Mandou bem em tudo, manda bem em tudo que faz. É, Beijo, Estevita. A, Parente. Bea- a Beatriz também aqui. Trabalho lindo e sensível, Vanessa. Muita vida nas tuas fotos, demais. A Fabi Cariri, que também é fotógrafa, né? Entrou aqui. Fabi Quiriri, um beijo, Fabi, um beijo, meninas. Elas são nossas, as minhas incentivadoras, inclusive, desculpa, eu esqueci de falar isso, né? Que as meninas que eu convivo, né? As meninas do coletivo, os meus amigos, né, da faculdade, os meus amigos de caminhada, aí eles sempre me incentivam e falam, nossa, Vanessa, né? Continua com isso, né? Faz. E é importante a gente receber esse incentivo dos nossos parentes e dos nossos amigos, né? Dá uma força, assim, para o que a gente faz e um beijo aí para todos, para todas. Legal. Tem mais alguns aqui, deixa eu ver. Quando você perguntou sobre o nome, né, do circuito clandestino, o Sandro ele coloca aqui, ele resume de uma forma perfeita aqui. Decidimos assumir nossa clandestinidade porque ressignificamos tudo. É, tem mais um pouquinho aqui, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, tem o Biranã, Pataxó também, parente aqui, ó. Ah, meu primo, um abraço aí, o Biranã. É, ele fala, essa é uma jovem menina guerreira que tem aprendido muito com os conhecimentos. Mas parabéns a todos vocês. Parabéns, Vanessa. Muito bom, muito legal aqui. Arrasa parente, o Quinho fala. Quinho Tupiniquim. Um E aqui, abraço aí. para fechar, a Ana. Amo o trabalho de fotografia da Vanessa. E a Fabi novamente aqui. Amo minha amiga Pataxó. Beijo, amiga. Arrasa demais. Bom, é isso aí. Galera que veio que acessou a live pelo circuito clandestino, né? Pode acessar aqui o perfil da Vanessa aqui no cantinho, né? E conhecer um pouco mais do trabalho dela, seguir conhecer um pouco mais do trabalho dela, é um trabalho lindo, né? Esse olhar que ela tem sensível, né? As cores que traz na fotografia. E conhecer também, de uma certa forma, o povo Pataxó, né? Que é um povo que eu admiro muito também, né? E é isso, então, Vanessa, muito obrigado mais uma vez pela Eu que participação, agradeço. por ter aceitado esse convite, né? E a gente fica muito honrado da sua participação. Quem quiser, quem entrou depois e quiser ver a live no completa, a gente vai deixar salva aqui no nosso IGTV e também vai ficar salva, a gente vai subir no YouTube, no perfil do coletivo Salve Quebrada. Vanessa, brigadão mais uma vez. Aueri, Eu que agradeço. Aueri. Boa noite a todos e a todas. boa noite. Tchau, tchau. Valeu.